Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mais uma vez nós estamos aqui e nós vamos começar a nossa live e vamos falar sobre os três estágios na vida de um homem, tá? E eu quero que você, se possível, participe, compartilhe com outras pessoas. Meia hora de reflexão, meia hora de palavra de Deus. Lembrando para vocês que às 4 da manhã nós estaremos com a nossa live de oração, que está sendo uma bênção. As nossas lives estão sendo uma bênção. E nós vamos aqui falar sobre os três estágios na vida de um homem. Isso no sentido bíblico, né? No sentido espiritual, no sentido de pregação, de entendimento da palavra de Deus. Aqui é o professor Nelson, missionário Nelson, pastor Nelson. Que Deus possa estar abençoando a todos vocês. Eu estou aqui fazendo esta live da cidade de Foz do Iguaçu, e que Deus possa abençoar a todos vocês que estão entrando aí. Compartilhem com outras pessoas, convidem outras pessoas, dê o seu joinha aí. E 1 Coríntios 2,14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual é aquela pessoa que percebe que Deus o abençoou, e apenas para que ele possa ser uma bênção para outras pessoas. Uma vez que Deus o perdoou, uma vez que Deus levou essa pessoa a um processo de regeneração, essa pessoa agora vive em novidade de vida, então Deus tem sido bondoso, gracioso para com esta pessoa, e esta pessoa vai ser também, evidentemente, bondosa para com outras pessoas. Mas aqui nós vamos falar sobre três classes de homens dentro desse contexto. Primeiramente, o homem natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele não compreende, ele não entende, por mais que se explique, por mais que ele leia a Bíblia, mas ele não vai compreender, porque ele ainda está em um estágio natural. Trata-se de uma pessoa que vive a própria natureza do homem, que é justamente o seu estado pecaminoso. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão separados da glória de Deus. Porém, o dom gratuito de Deus expressa-se através da vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós o reconhecemos como nosso Salvador, como nosso Senhor, quando abrimos o nosso coração e deixamos ele entrar, este homem começa a ter experiências espirituais diferentes. Muito obrigado a todos vocês que estão aí entrando. Ele é conhecido como homem, né, de alma animal, isto é, que age segundo o seu instinto, porque ele não tem um direcionamento espiritual, aquilo que ele quer e faz. Ele não pensa para falar, ele já joga o seu veneno, já joga as suas palavras. O seu instinto é um impulso gerado por apetites presentes no seu corpo, né? Não pode ser confundido com sabedoria. O homem de alma animal é guiado pelos seus apetites. Aqui eu estou falando uma metáfora, carnais, os seus desejos carnais, porque ele não está nem aí, ele peca a todo instante, a cada momento, fere as pessoas com palavras, ele não pensa realmente para falar. Portanto, o homem de alma animal é guiado pelos seus desejos carnais. Ele age segundo a natureza pecadora. Porque o pecado entrou no mundo, né? Pelos nossos primeiros pais, e a Bíblia diz que todos pecaram. Por isso que temos tanto sofrimento, tanta angústia, tantos problemas, são consequências do pecado na vida do ser humano.
temos o pecado individual de Adão, mas aí em Adão temos o pecado de raça, porque todos caíram, todos pecaram. E este homem, né, ou esse homem, ele age segundo a sua natureza pecadora. Ele ainda não conhece a Deus, ele vive segundo os desejos do seu coração. Ele vive segundo os seus pensamentos desenfreados. Isto é o homem natural. Agora nós temos o homem carnal. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Isso é o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Vejam que o apóstolo Paulo, ele estava falando para um grupo de pessoas que ainda viviam em contendas, viviam em brigas, eram conhecedores da palavra de Deus, haviam tido um encontro com Cristo. Entretanto, o que é que pôde acontecer? Entretanto, ele estava agora em um nível carnal, e o apóstolo Paulo disse: olha, eu vou dar uma comida leve para vocês, porque vocês não podem suportar uma doutrina forte, uma doutrina pesada. Vocês não vão compreender. Eles eram o quê? Crentes carnais. Até na própria Santa Ceia eles faziam confusão. Então o apóstolo Paulo, ele falou desta forma para eles. Notemos que neste versículo que nós lemos aí, o apóstolo Paulo está dirigindo-se aos irmãos da igreja dizendo: vocês ainda têm contendas, vocês ainda têm brigas, portanto vocês são crentes carnais, não deixam de ser crentes, não deixam de ser cristãos, porém estão em um nível carnal. E o que torna realmente um homem espiritual pode ser resumido em 3 aspectos. Um olhar para cima, isso é o homem espiritual. Um olhar para cima, um olhar para dentro e um olhar para fora. Olhando para cima, para Deus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Um olhar introspectivo, um olhar para a pessoa como ser humano que necessita da ajuda de Deus, e um olhar para fora. O homem carnal, falta-lhe os dons do Espírito. Ele não tem essa atuação dos dons do Espírito Santo na vida dele de uma forma abundante. Ele não tem a capacidade de discernir ainda o que agrada a Deus e o que não agrada, porque ele está seguindo o seu nível carnal. Ele está seguindo a lei do seu coração, que seria a lei da desobediência. Ele não pode, na realidade, experimentar uma vida frutífera. Não há uma produção total de frutos na vida dele, porque ele está em um estágio ainda que ele não pôde interpretar, que ele não pôde compreender, ele não pôde tocar. A mente dele não chegou a alcançar esse nível espiritual de formas que ele possa entender qual a perfeita, a real e agradável vontade de Deus. Ele não consegue ainda ter a visão daquilo que é espiritual. E não consegue ter a visão daquilo que é terreno, totalmente terreno, e totalmente espiritual. Ele ainda falha. Há muitas falhas na vida dele. Ele tem momentos altos e momentos baixos. E horas ele está, como que diz, pulando de alegria, e horas ele está sentado de tristeza, resmungando, murmurando a um canto. Ele continua em uma vida de desobediência. A oração para ele é pouquíssima. Mal ele ora quando vai agradecer pelos alimentos, né? Os pensamentos dele não são pensamentos puros, porém pensamentos impuros. E ele não tem aquela total confiança em Deus. Veja, a pessoa é crente, porém ainda está em um nível carnal. O natural, nós estamos explicando o crente carnal. Um homem espiritual olha em 3 direções: para cima, que é para Deus, em adoração, em devoção a Deus e a Cristo,
Ele tem uma vida plena de comunhão com o Senhor, uma vida de leitura bíblica, ele estuda a palavra de Deus, e também tem um olhar para dentro, em reconhecimento e arrependimento. Porque ele preocupa-se com a sua vida, ele preocupa-se com aquilo que ele fez e que ele errou, ele vai confessar ao Senhor, vai confessar a Deus, ele vai pedir perdão pelos seus erros, vai tendo uma mente renovada, Deus vai agindo na vida dele, ele vai tendo comunhão com o Senhor. E o olhar para fora, porque ele preocupa-se com as outras pessoas, ele evangeliza, ele discipula, ele ensina, ele está preocupado. Então observe, o homem espiritual, ele é um servo, ele obedece, ele tem comunhão com Deus, tem comunhão com ele, introspectivamente, e tem comunhão com os outros, levando o evangelho, levando as boas novas de salvação para as pessoas, obedecendo o evangelho de Cristo. Deus nos chamou para nós sermos os seus adoradores. Qual é o objetivo nosso aqui na terra? Qual é a nossa missão? Adorar a Deus, semear a palavra de Deus. E Deus nos chamou, em primeiro lugar, para nós termos fome e sede de justiça, adorando ao Senhor como verdadeiros adoradores. E a palavra do Senhor nos diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Seu único desejo é Deus. Ele não deseja nada senão além de Deus. Ele quer estar em comunhão com o Senhor. Ele quer estar cheio do Espírito Santo. Ele quer estar buscando intensamente a presença de Deus. Assim como as costas suspiram pelas correntes das águas, o homem espiritual anela, deseja, preocupa-se em buscar a presença do Deus Todo-Poderoso. O homem espiritual, ele está em constante comunhão com Deus, com a sua palavra, com o Espírito do Senhor. E o homem espiritual tem esse contato, ele não precisa de uma regra para que ele possa obedecer, porque a lei de Deus já está implantada na sua mente e já está implantada no seu coração, e ele obedece sem nenhum esforço, no sentido de, isso não é peso, eu obedeço, eu adoro, porque o Senhor me amou primeiro, e eu estaria adorando a Ele com muita gratidão. Ele é tomado por devoção pura e simples a Cristo. Ele não desvia das suas questões secundárias, mas ele olha unicamente para Jesus. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O homem espiritual, ele tem essa humildade, ele se humilha constantemente, aí Deus vai o exaltando, vai coroando ele de bênçãos, vai abrindo portas espirituais, ele é exaltado mais e mais em um relacionamento cada vez mais aproximando-se do Senhor, porque ele reconhece o seu erro. Quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele vai diminuindo. Um exemplo, Isaías estava na casa de Deus, a glória de Deus se manifestou ali, e ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O que foi que aconteceu? Ele disse, ai de mim que eu estou perecendo. Ele reconheceu a sua pecaminosidade, ele reconheceu o seu estado, e o que aconteceu? Ele se humilhou diante da presença do Senhor. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mas nós vamos tendo conhecimento de quão inútil nós somos e nos humilhamos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Aí o homem espiritual, vendo tudo isso, ele olha para quem? Ele olha para dentro. Quando Isaías disse, ai de mim que eu estou perdido. Diz a Bíblia que o anjo foi lá no altar de Deus, pega uma brasa viva e toca nos lábios do profeta Isaías, e agora ele purificado, ele podia ouvir a voz daquele que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele deu aquele grito, aquele sobressalto, né? E disse, eis-me aqui, envia-me a mim.
O olhar para cima leva a um olhar para dentro. Então, logo quando Isaías viu a glória do Senhor, ele imediatamente se tornou consciente da sua pecaminosidade. Ele se tornou consciente do seu estado, que ele precisava de uma mudança, que ele precisava de uma transformação. Somos ordenados a adorar a Deus com trajes, com roupas espirituais santas, e sem a roupa da santidade, nós não poderemos estar diante do Senhor. Mas quando nós reconhecemos que necessitamos dessa purificação, nós corremos aos pés de Cristo, corremos aos pés do Senhor. E o homem espiritual não tem problema em se humilhar diante de qualquer pessoa ou de pedir perdão a qualquer pessoa. Que essa pessoa seja mais velha ou mais nova do que ele. Ele percebe que suas orações e o seu serviço serão recebidos como cheiro suave diante das narinas de Deus. Deus ouve a oração dessa pessoa, Deus atende essa oração, e o Senhor vai abençoando a pessoa porque ela se humilhou. A Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, confessar os seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, então dos céus eu ouvirei as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O homem espiritual olha para fora, o olhar para cima e para dentro leva a pessoa a ter esse olhar diferenciador, esse olhar diferente, porque ele é aquele que percebe que Deus o abençoou e ele não vai querer ficar apenas com a bênção para ele. Ele vai querer levar essa bênção para outras pessoas, profetizar, revelar, ajudar outras pessoas, mostrar o amor de Deus para o mundo. É quando cumpre-se a palavra de Deus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E o Senhor nos enviou para curar os enfermos, para expulsar os demônios, e a Bíblia diz, de graça recebeste, de graça dai. O homem espiritual, ele tem interesse em povoar o céu e despovoar o inferno. Ele tem interesse de levar as pessoas aos pés de Cristo. Ele é uma bênção. O homem espiritual está totalmente interessado pelo bem-estar de outras pessoas. Ele é cheio de compaixão, cheio de amor. E ele não vai ignorar um irmão que está passando por uma necessidade, mas ele vai buscar ajudar a esta pessoa em todos os sentidos. E Deus está preocupado com o homem caído, preocupado com o homem desobediente, para ajudá-lo, para transformá-lo. E a Bíblia diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O homem espiritual, ele procura servir aos outros e não ser servido. Ele segue os passos de Jesus. Jesus, ele tinha um olhar diferente para com as pessoas. Um olhar abençoador, um olhar promissor, promovia as pessoas e levava as pessoas à libertação. E o homem espiritual, ele não espera nada da terra, porque tudo que nós fazemos, o nosso galardão está com o Senhor. Ele diz, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Portanto, o galardão está com Deus. Ele vai galardoar, ele vai recompensar a todos aqueles que fizeram a sua obra, que estiveram interessados na salvação de outras pessoas. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, porque ninguém vai entender esse processo dele, como essa pessoa é usada, como essa pessoa ela fala em mistérios com Deus, como Deus abre as portas para essa pessoa. Em oposição ao homem natural, o homem espiritual é sobrenatural, isto é, ele vai além das coisas naturais. Porque ele olha com os olhos da alma, ele olha com os olhos do espírito, e ele vive nessa dimensão espiritual. Nós temos Enoque, né? Enoque andou com
Enoque andou com... Capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façam o que quereis. Mas, se sois guiado pelo espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra estas coisas não há lei. Aí nós vemos aí o homem espiritual, não é? E em Romanos, no capítulo 12, veja o que acontece com o homem espiritual. Romanos capítulo 12. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O homem espiritual está inserido aqui. Ele tem a mente renovada, ele não se conforma com as coisas deste mundo, mas o que é que ele faz? Ele joga-se na presença do Senhor, ele sente a presença do Senhor na vida dele. Aí ele, em Romanos 12, versículo 9, diz, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O homem espiritual, ele tem um amor sincero, e ele está sempre apegado ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos... Meu olho está queimando aqui. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ele tem aquele prazer de estar estudando a palavra de Deus, ele tem o prazer de meditar na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Ele é semelhante à árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto ele faz prospera. É bem sucedido, porque a bênção de Deus está sobre ele. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio que se atentamente eu obedecer à voz do Senhor, estas bênçãos nos alcançarão. Seremos bem abençoados em tudo o que pusermos a nossa mão, porque estamos buscando a presença de Deus sempre e evitando pecar. Não é que em algum momento da vida da pessoa ele não venha a pecar. Mas a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu espero que você esteja compreendendo o que nós estamos aí explicando. Alegai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Isto é o homem espiritual. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Qual é a tua posição? Homem natural? Homem carnal? Ou homem espiritual? Em que lugar você está? De qual lado você está?
O Senhor está aqui nesta noite dizendo para você: eu quero transformar a sua vida. Eu quero fazer de você uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. Portanto, o homem espiritual, ele anda em novidade de vida, sempre agradando ao Senhor, sempre disposto a servir. Ele é um doulos, né? Ele é um servo. Serve a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alegria. E esta mensagem, pessoal, leva-nos a pensar em tomar uma posição espiritual. Nós precisamos, cada momento, cada dia, tomarmos uma posição espiritual na presença do Senhor e deixar o Espírito de Deus invadir a nossa alma, invadir o nosso ser. E o Senhor, Ele quer encher todos os espaços da nossa vida. Amém? Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome de Deus Todo-Poderoso. Nós temos falado aqui, ó Deus, sobre esses 3 estágios na vida do cristão, na vida de um homem, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ensine a entrarmos na dimensão do Teu Espírito Santo, a entendermos o Teu plano, a entendermos o Teu projeto, e como nação santa, como povo adquirido, como povo preparado para anunciar as boas novas de salvação, que nós possamos, ó Deus, ter o nosso coração cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, e que nós possamos entender e buscarmos a perfeição a cada momento. Em nome de Jesus. Eu agradeço a Sulanita, a Antônio Filho, deixa eu ver aqui, Regina, Maria Helena, Maria de Lourdes, Bartolomeu, Gésio Bastos, Maria Neve, Luiz Souza, Luiz Martinho, que Deus abençoe, Breno Alemão, Geusa Gama, se eu não estou lendo errado, Carol Souza, que Deus abençoe a todos vocês, Margarida, Marcos Gonçalves, Duda Nascimento, Josefa Bezerra, que Deus abençoe a todos, o Igor, Irene Maria, Hamilton, que Deus te abençoe, Maria Mercedes, Gustavo, Amarildo, Alicia, Jennifer, Ivone, Eliane Fernanda, Raimundo, Idalina, que Deus abençoe em nome de Jesus, Márcia Godoy, Aguinaldo Rocha, Hugo Gomes, Huguinho, você está aí, meu querido, que Deus te abençoe, Simone Lopes, Aline, Salvador, Maria de Lourdes, Claudiana, Gesolemos, Rafael, Dora Ramona, Adalcina, deixa eu ver se é Adalcina mesmo, Adalcina, Maria Anunciada, Furgo, José Santana, Nilson Olímpio, Conceição, Cristina, Edgar Reis, que Deus te abençoe, Anderson, Valdeci, Juliene, Antônio, Julinho, que Deus abençoe, Túlio Pereira, Rosângela, Eva Ribeiro, Inácio, que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma boa noite, e amanhã às 4 da manhã estaremos com a nossa live de oração, amém?